Bom, voltamos ao vídeo de onde a gente parou. Eu tava cortando aqui e acabou que a câmera teve um probleminha e a gente acabou perdendo o restante do vídeo. Bom, então vamos voltar de onde a gente começou, a gente até parou. Estava explicando que a gente corta as bordas aqui próximo dos pinos, na descida e na outra descida. Aqui na parte de baixo eu cortei rente a parte de baixo da porta. Por quê? Para deixar um pouco de plástico para dentro da porta. Isso vai formar uma espécie de calha. A água vai cair para dentro da porta. E aqui ela tem os drenos originais de fábrica, sendo que os carros originais vêm original de fábrica com um plástico semelhante a esse. Esse é um plástico de mesa, aquele plástico mais fino, tem 3 densidades de plástico de mesa. Esse é o mais fino, ele está um pouco enrugadinho, que ficou armazenado de forma não tão adequada. E aí a gente vem aqui, esse plástico ele não tem necessidade de ficar muito bem colado aqui não. Por quê? Porque o forro de porta ele vai acabar tendo a função de pressionar ele contra a porta, e aí não faria tanto sentido ele ter todo esse cuidado para que ele não ficasse tão preso. Então a gente vai prender ele aqui com uma fita crepe mesmo, uma fita de isolamento de pintura. A gente vai fazer a fixação dele aqui com essa fita, de forma que ele fique preso em cima de onde a gente vai fixar o forro de porta. Qual que é a segurança que isso traz para a gente? Na hora que a gente fixar o forro de porta, a gente vai estar fazendo a fixação do plástico junto. Olha que legal. Agora vem aqui, eu tinha explicado no vídeo que a gente ia fazer um pequeno corte, uma chave 10, as minhas chavinhas não estão todas aqui. Uma chave 10, a gente vai tirar esse plástico aqui, ok. Essa é uma chavinha 10 que a gente adora ter. Ela só faltou ter uma catraquinha para ficar melhor ainda. Ela dobra e entra em lugares mais apertados. Não é o caso aqui, a gente podia tirar ali a fitinha e colocar de novo, mas a gente não vai fazer isso porque não tem necessidade. A gente vai tirar aqui a nossa travessa. Para quê? Tirou a travessa, a gente vem na parte de cá e faz a fixação do plástico, quer ver? Vai do outro lado ali, faz a fixação do plástico. Muito bom. Ok. E aí a gente sempre lembrar de fixar ele só até no rumo porque a gente vai fazer isso aqui com ele agora. Vai voltar aqui um pouco, passar ele para dentro da porta. E aí a gente corta as rebarbinhas que ficarem aqui, ó. Só essa rebarbinha para cá. Passou para dentro da porta.
uma rebarbinha pra cá e fixa de novo pra dentro da porta e boa, entendeu? O que vai acontecer? A água vai cair, escorrer pelo plástico e já cair direto para dentro da porta. O vidro vai subir e descer normalmente. A gente pode vir aqui agora, corta esse plástico aqui. Corta esse plástico aqui. Boa. Até o final. Bom, cortamos ele até o final aqui, a gente prende ele novamente na parte superior. Ok. Vem com a nossa fitinha mais uma vez. Passa. Ok. Feito tudo bonitinho. Tira o excesso aqui no cantinho para não ficar aparecendo lá de fora. Aqui deixa. E aí aqui desse lado eu fiz um recorte no meio dessa travessa aqui. Para quê? Para que o plástico ele não tivesse problema na hora que a gente fechasse a porta, não ter um problema de acabar a água escorrendo por fora e vindo aqui, servir de canaleta. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Desceu, passa para dentro, um cortezinho aqui, ó. Passa para dentro, um outro cortezinho aqui, passa para dentro, e a gente pode fazer a nossa última fixação, que é o outro lado. Aqui sobrou uma beiradinha na parte de cima, a gente vai acabar cortando ela também. E aí a gente faz esse processo. Eu estou tampando a câmera tem horas, eu acabei percebendo isso, mas a posição aqui não está tão interessante para a gente fazer sem acabar tampando. Se alguém tiver dúvida, se eu deixei alguma dúvida durante o vídeo, depois vocês podem me perguntar lá na caixinha de perguntas, a gente chamar lá que a gente vai deixar o mais claro possível de como foi feito todo o processo, o que foi utilizado. Se vocês acham que resolve, se você acha que é por saudosismo, é frisinhagem demais, pode ficar à vontade para comentar lá nos nossos vídeos, que a gente vai estar dando atenção para todos os que estão nos acompanhando. Bom, feito isso, a gente vem aqui, faz um reforço onde você achar que faz necessária, faz um reforcinho ali, um outro aqui que parece que não pegou muito bem. A nossa fixação vai ficar basicamente isso. E aí o forro de porta desse lado
como a gente viu no vídeo anterior, ele está sendo desempenado, então ele está no processo de secagem do desempenho. A gente vai montar, antes que eu me esqueça, a gente vai fazer aqui a remontagem dessa travessa, que é muito importante. A gente coloca ela aqui, já faz a montagem em cima do plástico. Você vai ver que o plástico não vai interferir em exatamente nada. Na porta do Fusca, se vocês observarem com bastante carinho, basicamente todos os parafusos são de tamanho 10 milímetros. Então é muito fácil você fazer uma manutenção dessa e muito prática. A gente está aqui com esse um canhãozinho 10. Conta em qualquer lojinha de ferramenta, qualquer cidade da nosso querido Brasil aí. Guardamos as nossas ferramentinhas aqui. Então, a gente vai passar para o outro lado. O outro lado já está sem a forração interna. A gente vai colocar só o plástico do lado de lá e colocar o forro. Esse forro a gente já desempenou ele durante a semana. Deixou um para fazer hoje para mostrar para vocês como que a gente faz esse trabalho. Eu vou pausar o vídeo, vou mudar a câmera de lado para o lado direito do carro. E a gente vai começar então o processo de instalação do forro de porta com as novas presilhas. Bom, desse lado é o lado direito e a gente já tá aqui com o forro, com a forração, com as peças do forro. O forro que já foi desempenado já tá no jeito de colocar. Esse aqui é melhor que o outro um pouco, que ele não tem basicamente nenhum estrago nos locais de fixação das presilhas. As presilhas novas que nosso cliente comprou e trouxe carinhosamente para a gente colocar. E aí a gente vê aqui, ó, a função daquela proteção plástica que a gente está adaptando lá. Ela já vem original, mas a gente está adaptando porque já foi tirada. A função é exatamente não deixar que a água caia. Aí você vê que é um veículo novo, mas a parte de baixo já está bem degradada pela água que vai caindo, escorrendo aqui. E aqui para na beiradinha do forro e vai apodrecendo tudo, entendeu? Então a gente, para evitar esse tipo de degradação prematura dos itens, a gente faz esse processo de forração. Quando o veículo vem para a gente com a forração completinha, a gente faz o máximo para não estragar nada. E aí a gente cola novamente e tal e segue o baile. Mas quando chega para a gente dessa forma, já não tem como fazer muita coisa. E aí a gente faz esse processo que a gente está fazendo hoje. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado, que é montar o plástico aqui. Quem tiver dúvida, volta o vídeo aí e dá uma conferida. Eu vou tirar montar tudo aqui novamente e volto para fazer a montagem do forro junto com vocês. Eu vou dar uma pausada no vídeo para a gente não estender tanto e ter uma fluidez interessante no nosso conteúdo. Não justifica eu ficar fazendo hora aqui mostrando um processo 2, 3 vezes, senão fica enjoativo para vocês, certo? Já já a gente volta finalizando esse vídeo aí. Bom, fiz a montagem do lado de cá igual do outro lado.
E aí eu volto agora para a gente fazer a montagem do forro. Colocar aqui a nossa travessa, porque essa travessa é muito maldosa. Ela normalmente a gente acaba percebendo que está sem ela só no exato momento de colocar o forro, ou às vezes nos casos mais drásticos, depois que você já acabou de instalar todo o forro, você acaba percebendo que você esqueceu. Então, quanto antes a gente colocar essa travessa central, melhor é, e menos chance da gente acabar deixando ela fora do nosso forro na hora da montagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um furo no lugar que vai passar as presilhas para facilitar. Essas presilhas originais, elas são muito resistentes, mas para facilitar isso, a gente já faz os furinhos aonde a gente passou o nosso forrinho. A montagem do nosso forro de porta é muito simples. Quem tem o seu Fusquinha aí, gosta das manutenções, vai concordar comigo que é uma manutenção até bem, apesar de não ser tão simples igual o pessoal reza a lenda aí que uma chave de fenda e um pedaço de arame se realiza todas as manutenções. Apesar de não ser de acordo com essa lenda, a manutenção do Fusca não é uma manutenção tão complicada que não seja possível a gente tá fazendo ela nas nossas próprias casas, pra gente ter pelo menos algumas manutenções a gente consegue realizar ela na nossa própria casa, com um conhecimento básico e bastante boa vontade. Na verdade, o que manda mais nas coisas não é nem o nosso conhecimento. Nosso conhecimento ele manda muito, mas a nossa vontade, a nossa boa vontade, na verdade, ela manda muito mais. Não adianta a pessoa ser extremamente inteligente e ela agir de má vontade. Bom, a gente passou, são duas porquinhas 10, igual eu falei lá no início do vídeo. Dentro da porta do Fusca existe basicamente somente porquinhas 10. Uma curiosidade desse Fusca em especial é a máquina de vidro ainda original do lado direito. É um Fusca muito conservado. O proprietário dele é uma pessoa muito exigente. E do lado direito ele tem ainda a sua forração. A sua máquina de vidro original. Por que eu te falo que essa máquina de vidro ela ainda é original? Porque ela ainda tem seus arrebites de fábrica. Eu vou estar mostrando para vocês ali. Ao invés de parafusos 10, igual estamos acostumados a ver aí em todas as máquinas do Fusca, essa utiliza arrebites. E aí a gente visualiza que esse arrebite é original por conta da qualidade, da resistência dele. Bom, colocamos aqui. Agora nós vamos colocar o nosso porta-objeto. Ele fica fixado dessa forma. E com os parafusinhos, igual eu disse para vocês também, Phillips. A gente faz aqui, tudo bonitinho. Coloca as arruelas. E a gente vai fixar o nosso porta-objetos com
nosso forro de porta. Bom, a famosa Philips Fusca aí, essa forração de porta, ela usa somente essas duas ferramentas, uma chave Phillips e uma chave 10, um L10, um canhão 10. Eu uso muito o canhão porque ele traz uma melhor ergonomia aí durante o trabalho, mas em alguns trabalhos a gente precisa do L por conta do torque da ferramenta. Você precisa dar um aperto melhor, você usa o L. Se você precisa de um aperto menor, você usa o canhão. Ele te dá uma mobilidade, uma empunhadura melhor e você trabalha mais rápido. Aqui não seria o caso, a gente tem parafusadeiras ali e tal. Aqui não seria o caso de utilizar uma parafusadeira pelo simples motivo de não poder passar do limite. Então você tem que sentir o aperto aqui para você não fazer aquela famosa cagada. E aí a gente já descobre que as nossas presilhas, elas vieram muito resistentes. Se a gente for forçar ela aqui junto com as famosas maminhas, corre risco de quebrar o forro. A gente vai ter que tá fazendo a instalação dela com muito cuidado para evitar estragar o forro novo, o forro original do nosso cliente à toa. Então a gente vai aqui instalando as nossas presilhas para ver proceder a instalação. Eu vou dar mais uma pausa no vídeo aqui para a gente instalar todas as presilhas e volto para a gente fazer a fixação dele ali, para vocês acompanharem a fixação desse forro. Bom, nós já estamos com as travinhas no local, travinhas todas no lugar. Agora a gente vai fazer a instalação do forro. Primeiro a gente vai colocar essa parte presa na parte central do forro. Vim aqui centralizar com muito cuidado para não arranhar as beiradas da porta. Traz aqui e aí você vai começar a direcionar as travas no rumo dos furos da porta. É uma das partes mais enjoadas que tem na colocação do forro. A gente pega aqui um auxílio de uma chave de fenda e vai apertando trava por trava. Eu aconselho você fazer num dia que você estiver com bastante tranquilidade, bastante calma, porque acaba sendo chato e se você tiver com algum problema, estiver estressado, acaba que você pode danificar o seu forro. Se você não tiver uma habilidade com as mãos, se julgar uma pessoa com pouca habilidade com as mãos, também é interessante você procurar um profissional para fazer esse tipo de trabalho para você. Evita você ter prejuízos com a má colocação do forro. Bom, a gente está aqui, tem uma das presilhas caiu, a gente vai ter que posicionar ela novamente.
É bem comum, tá, gente? Isso acontecer, porque o espaço é muito apertado. E aí a gente vai direcionando as presilhas e tal, até conseguir o melhor posicionamento. Eu tô percebendo aqui que esse lado de lá acabou ficando um pouco mais alto. A gente vai ter que conferir o porquê que esse forno tá ficando um pouco mais alto do lado de lá. Ele não tá encaixando perfeitamente na porta. Eu vou conferir isso e volto pra gente terminar o vídeo. Bom, era só o aperto mesmo, na parte superior aqui. Era só o aperto que eu tinha chegado